capítulo de número 1, Tiago, capítulo 1, e nós vamos ler os versos de 22 a 25. Tiago, capítulo 1, os versos de 22 a 25. Todos encontraram? Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vamos orar? Ó Senhor, dá-nos graça nesse instante, falando ao nosso coração pela Tua palavra, mais uma vez, instruindo-nos, aconselhando-nos, exortando-nos, ó Deus, a conhecê-lo plenamente e também a viver aquilo que o Senhor tem nos dado a conhecer. Obrigado pela Tua palavra que registra para nós quem o Senhor é, bem como também o Seu cuidado para com cada um de nós e o Seu desejo de que nós o conheçamos pessoalmente e que também desfrutemos desse conhecimento pessoal do Senhor, aplicando esse conhecimento ao nosso viver diário. Que o Senhor, então, nessa noite, na sua misericórdia, fale mais uma vez conosco e que desta vez o Senhor também disponha o nosso coração a não somente ouvir, mas diferente, que ao sairmos daqui, saiamos com um grande desejo e com grandes forças para colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor há de nos ensinar. Então te pedimos, ó Pai, graça e misericórdia, fala a nós, abençoe-nos com o Teu Espírito e ser comigo também. Que as minhas falhas não sejam impedimentos para que o Teu povo ouça a Tua voz. Em Cristo Jesus nós oramos gratos. Amém. Meus irmãos, quem aqui já assistiu aquele filme que passou um tempo atrás, até esqueci o nome, mas acho que é Déjà Vu, é um negócio que você vive e todo dia vive a mesma coisa e a pessoa nunca consegue sair daquela mesma experiência de vida. O dia sempre é o mesmo, né? Começa e acaba sempre é o mesmo, né? E não tem novidades. E aí a pessoa percebe que ele está nesse ciclo de acontecimentos e tenta lutar para sair daquele negócio. Eu não lembro o final do filme, mas o filme também não nos interessa. Mas a ideia é mais ou menos a seguinte. Quem aqui já se perguntou ou já percebeu que a sua vida é mais ou menos como esse déjà vu? Quem aqui já percebeu que a sua vida cristã, a sua vida familiar, a sua vida doméstica, a sua vida no trabalho, é mais ou menos como esse déjà vu? Acontece sempre mais ou menos as mesmas coisas, os mesmos problemas, às vezes muda só alguma pessoa ou outra, mas geralmente é quase tudo a mesma coisa, né? E pensando sobre isso, sobre por que às vezes nós vivemos praticamente a mesma coisa na nossa vida cristã, pensando sobre qual seria a razão desse ciclo contínuo de acontecimentos, então a palavra de Deus no texto que nós lemos, ela nos responde o porquê que isso acontece. No texto que nós acabamos de ler, ele nos mostra exatamente a razão desse déjà vu na nossa vida cristã, seja familiar, seja sozinho, seja com parentes, vizinhos, mas a razão está nesse texto. Tiago, então, escreve essa carta aos crentes que estavam na dispersão, eram
judeus que haviam saído fugidos de Jerusalém na perseguição que deu-se início com a morte de Estevão. E ele então era o pastor daquelas ovelhas, e essas ovelhas fugiram para vários lugares fora do território de Israel. E ao chegarem lá, eles iniciaram as igrejas, viviam naturalmente a sua vida cristã. Entretanto, Tiago tem notícias de que a vida daqueles irmãos não era uma vida muito saudável. E essa carta é uma carta que está repleta de exortações ao modo prático da vida cristã. E uma das coisas que se percebeu, que Tiago constatou nas notícias que recebeu daqueles irmãos, era que aqueles irmãos não estavam praticando o que estavam aprendendo. Eles ouviam a palavra, mas essa palavra não penetrava no coração, ficava apenas no seu intelecto. E então Tiago escreve essa carta com um desses propósitos: mostrar àqueles irmãos que fé e prática não podem ser separados. Há uma ligação entre elas, de modo que um sem o outro não pode existir. Nem a fé pode existir sem a prática da própria fé, e nem a prática da fé pode existir sem a própria fé. Então Tiago escreve essa carta e chama aqueles irmãos a observar exatamente que a fé é prática e que os verdadeiros crentes, os possuidores da fé, não são aqueles que apenas fazem verbalmente profissão de fé. Não são aqueles que verbalmente proclamam que são crentes. Pelo contrário, os verdadeiros crentes são achados na prática daquilo que Tiago chamou de lei da liberdade no verso 25. A ideia dele, então, é fazer com que os crentes sejam plenamente praticadores, habilitados nessa lei da liberdade, ou seja, livres para viver essa lei da liberdade que foi trazida até eles por meio da pregação da palavra. Tiago ensinou àqueles irmãos e a nós também que apenas ouvir as Escrituras, um simples assentimento intelectual daquilo que se ouve, não é, em hipótese alguma, nutritivo para a nossa vida. Ouvir e não praticar é tão somente uma ação que acompanha uma alma anêmica, completamente debilitada. Apenas ouvir e não praticar, ao contrário do que muitos pensam, enfraquece a fé e desmorona a alma. Torna-se inútil aquilo que se ouve e que não se pratica. Por essa razão, então, creio eu, assim como creio que Tiago também pensou a mesma coisa, que o déjà vu na vida daqueles irmãos estava se dando exatamente por essa simples ação de ouvir, mas de não praticar. De ouvir o que Deus tem ensinado pela sua palavra, pela pregação, mas de não colocar essa pregação em prática. Perceba comigo no verso 22 que ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, ou seja, tornai-vos, implica dizer que aqueles irmãos não estavam fazendo isso. A ideia de Tiago, quando ele diz tornai-vos praticante, ele usa um verbo grego que dá a ideia de constante movimento, constante ação, constante vivência daquilo que está sendo ouvido. Para Tiago, assim como em todas as Escrituras nós vamos ver isso, esse ouvir e praticar da palavra é aquilo que nós tanto buscamos, que tem um nome muito bonito, chamado santidade. A santidade nada mais é do que a fé em ação, do que a palavra colocada em prática. Quando alguém é chamado de santo, não é porque ele ficou parado, orando 3, 4, 5 dias seguidos, não.
Quando alguém é chamado de santo nas Escrituras, é porque ele é sim um homem de oração, mas ele é muito mais um homem que obedeceu a Deus naquilo que ele ouviu da parte de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou isso em Mateus capítulo 7, verso 24, quando Jesus disse: o homem sábio, o homem cheio de fé, o homem santo é aquele que ouve as minhas palavras e esquece. Não. É aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. E Jesus comparou esse homem sábio e santo com um edificador, um construtor, que construiu a sua casa sobre a rocha. Casa essa que suporta tempestades. Ao contrário daqueles que ouvem e não praticam, são comparados com alguém que constrói a casa de qualquer maneira e em terreno arenoso. E logo, logo a casa desmorona. Em Lucas 10, 27, perguntaram ao Senhor Jesus: de que maneira posso eu manifestar a minha fé para com Deus em obediência a Ele? Jesus então respondeu: é simples. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, com tudo que você tem. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus resumiu não apenas a lei, mas ele resumiu toda a vida cristã numa única ação, qual amar a Deus acima de todas as coisas e com tudo que temos. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, vida cristã implica em ação, em conhecer e praticar, aprender e experimentar o que se aprende naquilo ou no dia a dia. Tiago, então, convoca aqueles irmãos e a nós também a observarmos isso. Ele diz: tornai-vos praticantes da palavra. Não pode haver um crente que apenas ouve, mas não pratica aquilo que ouve. E a razão é simples. Talvez alguém pergunte a Tiago: mas Tiago, por que eu tenho o dever de praticar o que aprendo? Ele então responde: porque se você ouvir e não colocar em prática, você está enganando a si mesmo. O grande efeito, e negativo, diga-se de passagem, de estarmos na igreja ouvindo Deus nos falar pela palavra e não colocando o que Ele está nos ensinando em prática, é que nós nos enganamos a nós mesmos. Ora, é bem verdade que ninguém gosta de ser enganado. Quando nós somos enganados, nós ficamos geralmente muito chateados porque vem um sentimento de culpa. A culpa de que você se permitiu ser passado para trás por outro. Mas agora imagine você ser enganado por você mesmo. Imagine você estar sendo constantemente ludibriado por você mesmo. Então Tiago chama aqueles irmãos e diz: ou vocês praticam o que aprendem, ou vocês enganam a si mesmos, mentem para si mesmos. E o resultado é uma fé apática, anêmica, uma alma que adoece por não colocar em prática aquilo que aprende do próprio Deus. Nos versos 23 e 24, ele nos dá um exemplo disso. É como se Tiago tivesse tomado mais ou menos como que um provérbio, ou ele mesmo criou esse provérbio. E então ele diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Existem várias interpretações para esse provérbio, né? Eu mesmo já preguei nesse texto uma vez e na época me recordo que eu usei uma ilustração para mostrar o entendimento desse texto, que seria mais ou menos como um homem que acorda de manhã cedo, todo amarrotado, o rosto todo bagunçado, babado, mas ele olha no espelho, vê tudo aquilo ali, porém dá as costas para o espelho, vai embora e esquece da sua aparência. Mas eu fui pensar e meditar sobre o texto e vi que essa não é a informação, nem o significado desse texto.
Também há aqueles que entendem que essa ideia de olhar no espelho, o rosto natural, é como alguém que chega, se olha e sai. Ou seja, uma olhada rápida, algo sem muita importância. E aí aplicam com a pregação, dizendo que um dos motivos de não prestarmos atenção ou de não praticarmos a palavra é porque nós a ouvimos de modo passageiro, transitório, não damos o devido valor a ela. Até que é verdade, em parte. Mas na verdade não é não. Esse não é o significado desse texto. A ideia desse provérbio que Tiago nos faz é mostrar exatamente o seguinte. Tiago chama aqueles irmãos e diz: meus irmãos, você conhece alguém que diariamente se olha no espelho e contempla o seu rosto natural? Presta atenção nessa palavra natural, porque ela significa as feições familiares. Rosto natural significa feições familiares. Então é um homem que diariamente olha no seu espelho, vê o seu rosto e vê as suas feições familiares. Mas esse indivíduo deixa o espelho e esquece de como ele era, de quem ele era, quais são a cor dos seus olhos, quais são as marcas no frangir da testa, como é a sua boca, como é o seu nariz. Tiago diz que alguém que ouve a palavra e não pratica é como uma pessoa que esquece como ele é naturalmente, como o seu rosto é familiarmente. E quando ele coloca esse provérbio, uma pergunta está implícita no texto. E a pergunta é: vocês não acham que é muito ridículo achar que alguém pode esquecer a sua própria face, se vendo todo dia no espelho? É ridículo, né? Pensar que alguém esquece como ele é, se ele vê o seu rosto todos os dias no espelho. Pois bem, mais ridículo do que alguém que pode esquecer a sua face são os crentes ouvindo as Escrituras dominicalmente e não colocando elas em prática. Mais ridículo do que alguém esquecer que ele se parece com o seu pai e a sua mãe é os crentes não quererem se parecer com o seu Pai Celestial por colocar a sua palavra em prática. É mais ridículo do que um homem que esquece as suas feições naturais. É muito mais ridículo. Por esta razão, então, Tiago explica àqueles irmãos e a nós que o grande propósito da pregação e do culto, além de glorificar a Deus, é Deus falar conosco e é nós, em resposta à voz divina, obedecermos a Ele. O propósito de ouvirmos Deus é praticarmos a vontade de Deus. Deus não quer que nós apenas guardemos como que no estojo aquilo que temos aprendido. Mas Deus quer que nós coloquemos tudo o que temos aprendido em prática, diariamente, a cada momento. Tiago, então, ensina àqueles irmãos e a nós que a autenticidade da nossa fé está em exatamente viver a própria fé. Se um homem esquece o seu rosto natural, então ele esquece de quem ele é filho, se ele é filho de fulano de cicrano, naturalmente esse homem que se esquece de quem ele é filho não pode ser ou não pode viver plenamente a sua familiaridade com seu pai e com a sua mãe. Da mesma maneira, os crentes só podem ter a sua fé manifestada autenticamente, não pela sua fala, mas pela sua própria vida. Quanto mais vivemos a nossa fé, muito mais autêntica ela se torna para nós e para aqueles que nos veem. Portanto, Tiago nos diz, quando ele menciona esse provérbio, ele diz que Deus vai nos responsabilizar por tudo aquilo que temos ouvido e que não temos praticado. Ele vai nos pedir contas de tudo aquilo que nos deu a conhecer, mas que nós não quisemos atender. E é bem verdade que aqueles que nunca ouviram são menos responsáveis do que aqueles que ouvem constantemente.
Mas a grande razão, o grande apelo de Tiago para que os crentes se tornem praticantes da palavra é simples. Você até pode esquecer de praticar a palavra de Deus. Entretanto, os seus pecados não vão esquecer de atentar contra a sua vida e a sua alma. As falhas que precisam ser corrigidas continuarão todos os dias atuando vigorosamente na sua vida. Os sofrimentos que Deus está tentando evitar, fazer com que você não viva, não sofra pelo viver da sua palavra, estão sendo experimentados constantemente. O sofrimento não vai deixar de fazer você sofrer, porque você esqueceu ou não quis praticar a palavra de Deus. Não. Você pode até esquecer, não querer praticar as Escrituras, a sua fé, mas o seu pecado e tudo aquilo que ele causa vai estar cada dia mais forte e presente na sua vida. E isso lhe trará dores diariamente a você e a quem está ao seu redor. Por isso que é um déjà vu. Porque eu estou há 30 anos na igreja e nunca muda, eu estou sempre brigando com o menino, com o marido, tal, não sei o que, tarará. Não é porque os outros não sejam crentes, caso não sejam. É porque você que é a parte crente não está praticando as Escrituras no convívio com os demais. Está pagando mal com mal, não está pagando mal com bem, não ora pelos que perseguem. E aí o trabalho também é a mesma coisa de casa, os vizinhos. E é por esta razão que muitos crentes estão cansados da vida cristã. E aí eu pergunto como Tiago, será que é culpa da palavra? Será que a Bíblia é inoperante? Será que Deus não tem poder mais para nos fazer triunfar sobre as nossas mazelas espirituais, sentimentais e físicas? Não. A questão não é o Senhor. A questão somos nós que ouvimos diariamente Deus nos falar pela pregação, mas nos recusamos a colocar em prática tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. O resultado é um déjà vu de sofrimentos e pecados sendo diariamente cometidos os mesmos. Grande sofrimento é experimentado por nós quando deixamos de praticar as Escrituras. Mas há uma solução para isso. E a solução é o verso 25. Então Tiago vem no verso 25 e diz a nós: mas meus irmãos, a solução para quebrar esse elo contínuo de inoperância, de não prática das Escrituras, é vocês considerarem atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela perseverar. E a perseverança é exatamente sendo assim, sendo ouvintes, mas não negligentes, mas ouvintes operosos, que praticam. E o resultado é que todas as bem-aventuranças prometidas na palavra se realizarão na sua vida. É o que ele diz. E será bem-aventurado no que realizar. Então, Tiago chega para nós, depois de nos dar o exemplo negativo de alguém que ouve as Escrituras, mas não a coloca em prática. Agora ele nos dá o exemplo positivo. Ele diz: a palavra de Deus é a lei perfeita. E ela é tão perfeita que ela gera liberdade. Ela nos liberta desse ciclo vicioso de pecado, de anemia espiritual. Ela nos liberta de mazelas, de falhas. Ela muda a nossa vida. Diariamente vivemos novidade de vida, experimentando as bênçãos que emana do próprio Deus. Ela é a lei perfeita que gera liberdade. Mas por que ele usa lei se ele estava falando de praticar a palavra? Porque vem ao coração de Tiago o Salmo 19, verso 7. E no Salmo 19, Deus, há muitos anos atrás, já havia advertido o seu povo, dizendo: a minha lei é perfeita. E é somente a minha lei que pode restaurar a alma.
E por esta razão, o salmista Davi, sendo inspirado pelo Espírito, disse: a lei do Senhor é perfeita, e ela restaura a alma. E é por esta razão que Tiago, então, agora chega e diz àqueles irmãos: meus irmãos, a palavra de Deus, que é a lei perfeita, é a única coisa na face da terra que pode restaurar a nossa alma e quebrar esse ciclo vicioso de pecados e mais pecados, de cansaço e mais cansaço, nessa rotina que parece não ter fim. Somente a lei perfeita, lei da liberdade, a palavra de Deus é poderosa para convencer o nosso coração a praticá-la, a vivenciá-la, a vivê-la todos os dias. Então, lei e palavra é a mesma coisa, e Deus deu a sua palavra como padrão de conduta da nossa vida. É por esta razão que quando nós ouvimos as Escrituras e não colocamos em prática, nós não sabemos como viver, o que fazer, e como nós não sabemos, nós fazemos ainda assim. E o resultado são desastres que colhemos, e muitos desastres. A palavra de Deus, então, é o padrão de nossa conduta, é o padrão da nossa vida. Ela nos liberta do nosso próprio pecado, ela nos liberta da imoralidade, porque sem ela nós nos tornamos imorais em todas as esferas. A palavra vem e nos liberta de falhas escondidas, de desejos pecaminosos no mais íntimo de nosso ser. Somente ela, a palavra, a lei perfeita, é poderosa para nos libertar. Mas como podemos viver a palavra? Então Tiago nos diz, quando consideramos atentamente, quando atentamente consideramos e perseveramos em praticar a palavra. Ou seja, Deus quer que pela vivência da sua vontade, nós cresçamos dentro de um propósito que Ele estabeleceu para nós. Propósito santo, divino e honroso. Qual é esse propósito, pastor? A Bíblia nos diz que o propósito que Deus tem para nós é de que nós sejamos como Ele é, santo. Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, verso 1, Paulo diz: meus irmãos, imitem o vosso Pai, que é Deus. E esse propósito foi estabelecido pelo próprio Deus para com cada um de nós. E nós estamos dentro desse propósito. E alcançamos esse propósito quando realmente vivemos as Escrituras. Devemos observar, e Tiago nos diz, que essa lei é uma lei da liberdade, a palavra da liberdade, ela não escraviza. É bem verdade, tem muitas pessoas que acham que Deus oprime a igreja, determinando normas, maneiras de viver. Mas, na verdade, essas normas não nos escravizam, pelo contrário, elas nos libertam da escravidão que nós antes vivíamos. Escravidão do pecado, dos desejos do mundo, da carne. Pare e pense, quantas vezes você já fez algo sabendo que era errado, mas não conseguiu deixar de fazer? Como é o nome disso? Escravo. O escravo não faz o que ele quer, mas o que lhe mandam. Mas agora, pela palavra, nosso coração e nossa alma, revestidos dela e do poder do Espírito, são livres e agora eles promovem a vontade de Deus na sua própria vida e nas dos outros, de maneira que agora essa liberdade toma conta de tudo que nós somos e temos. Tudo. E nós agora não somos mais subservientes à vontade pecaminosa do nosso coração. Mas a eficácia e o poder do Espírito habitando em nós nos conduz a dizer não a tudo que vem até nós, que é contrário a Deus, que também é contrário a nós. A lei da liberdade, a palavra de Deus, é a única, poderosa, suficiente para nos tornar verdadeiramente livres da nossa vontade, da vontade do mundo e da carne, e nos habilita a fazer apenas a vontade do Senhor, que é perfeita, que é boa. Um teólogo chamado Stephen Kerr, ele disse o seguinte: a lei de Deus tem duas funções. Uma,
fazer você fazer o que você não quer fazer. E a segunda, impedir você de fazer o que você quer fazer. Então a lei, a palavra de Deus, é como um escudo que, em primeiro lugar, nos impede de fazer o que queremos fazer porque é errado. Ele nos barra, não nos permite caminhar. Mas, ao mesmo tempo, a própria lei, que é um escudo e nos impede de caminhar no erro, é como se fosse uma mão que toma a nossa mão e nos conduz para fazer aquilo que nós não temos condições ou não queremos fazer. Mas precisamos fazer, porque é bom e agradável ao Senhor. Por isso, então, meus irmãos, nós temos que tomar uma firme decisão em não apenas ouvir a palavra, mas em colocá-la em prática constantemente, para que cresçamos nesse objetivo, nesse alvo que Deus estabeleceu para nós, de sermos como Ele é, santos. Eu quero fazer algumas aplicações e eu vou tratar nas aplicações sobre as causas do porquê que nós não praticamos a palavra. Eu sei que muita gente fica se perguntando, sim, mas por que isso acontece? Então eu vou tratar sobre o porquê que isso acontece. Em primeiro lugar, nós muitas vezes não praticamos a palavra de Deus, não vivemos a palavra de Deus, porque nós não queremos a palavra de Deus. Essa é uma razão muito clara. Nós muitas vezes não colocamos a palavra em prática porque nós não queremos a palavra. Infelizmente, muitas vezes nós cedemos às tentações, às filosofias do mundo. E na filosofia mundial, na filosofia do mundo, trazida por Satanás, há uma ideia de que a palavra é invasiva. Ela invade e ela restringe, ela limita as minhas ações, os meus sentimentos. Então, muitos crentes se levantam e não querem ela. É simples assim. Não querem a palavra. Talvez alguém diga, pastor, eu jamais veio isso no meu coração. Não diga isso. Porque quantas vezes alguém pecou contra você e a ordem bíblica é perdoe e você simplesmente não quis essa palavra de perdoar? É simples, não quis. Não quis. Quantas vezes alguém já lhe ofendeu e nas suas orações o rancor e a ira vêm e a Bíblia diz, ore pelos que vos perseguem. E o seu desejo é, não, eu quero que ele morra. Você não pede em oração, mas também não diz, Senhor, tira a ira do meu coração. Então você não quis essa palavra. Simplesmente rejeitou ela, jogou-a fora. Então, a primeira razão por que nós não praticamos a palavra é porque nós muitas vezes não queremos ela. Não queremos ela. Rejeitamos as Escrituras. Muitos crentes também trazem para o culto o seu cansaço, as fadigas da semana, chegam na igreja e esperam que Deus traga uma palavra de ânimo, de alegria, né, de autoajuda, de sei lá. E às vezes Deus trouxe uma palavra de correção. Então, no coração, o cara chega e diz, não, eu estou precisando disso, Deus está me dando aquilo. Não quero isso também não. E aí não quer. E não vive. Mas ele nem sabe que boa parte das fadigas dele é os pecados que pesam no seu coração. Então, cuidado, meus irmãos. Quando você não colocar a palavra que você ouviu em prática, faça um check-up no seu coração, na motivação do seu coração e veja se esse primeiro ponto não está lá. Você está recusando deliberadamente, rejeitando propositalmente aquilo que Deus trouxe para a sua vida. Em segundo lugar, muitos crentes não vivem a palavra porque eles não se preparam para ouvir a palavra. Infelizmente, nós temos caído no erro de achar que o culto é uma coisa mecânica e que a pregação é uma coisa material, apenas mecânico. Não, isso é um pecado.
O culto não é algo mecânico, não é algo meramente programado, não é algo que você faz de qualquer maneira. O culto e a pregação é algo espiritual. Nós experimentamos bênçãos da parte de Deus, nós experimentamos a presença do próprio Deus no meio da igreja. Os crentes estão fisicamente na igreja e Deus espiritualmente no meio deles, ensinando-os, recebendo suas orações, seus cânticos, ministrando a eles aquilo que eles precisam para crescer na fé e chegarem seguros no céu. Nós precisamos nos preparar para ouvir a palavra. E infelizmente muitos, ou quase 100% da igreja, de um modo geral, nos dias de hoje, não se prepara para ouvir a palavra. Nós saímos de casa de todo jeito, apressado, às vezes deixamos um bolo lá, ainda botamos no time lá, e aí fica aquela preocupação, é coisas de amanhã que a pessoa já começa a se preocupar. Então ele vem para a igreja meramente para cumprir tabela. E o que ele ouve não faz sentido para a alma dele, porque a alma dele não está aqui. O coração dele não se faz presente. Os ouvidos físicos sim, mas os ouvidos da alma não. Nós precisamos mudar. Deus nos deu o domingo para descansar exatamente para preparar o nosso coração para ouvi-lo, para nos encontrar com Ele. A pessoa mais importante de todo o universo digna-se a falar conosco. E nós saímos para ouvi-lo de qualquer maneira, relaxados. Se fosse um deputado, um governador, que é um mortal igual a nós, cheio de verme como nós, que pode morrer a qualquer hora, nós prepararíamos tudo e muito mais para ouvi-lo, mesmo não gostando dele. Mas o Senhor de toda a terra, o que nos deu a nossa vida e que pode tirar, nós não o tratamos com honra nem com respeito. E por esta razão nós não nos preparamos para ouvi-lo. Então saímos de casa de todo jeito, nos preparamos para ir por culto de todo jeito, às vezes nós nos preparamos mais, a preocupação é maior com a roupa do que com a alma. Mas roupa não vai para o céu. Então, essa é a segunda grande razão porque nós muitas vezes não praticamos a palavra. Porque nós tratamos Deus de modo desdenhoso. Cuidado, meus irmãos, muito cuidado. O culto, a pregação, são coisas espirituais. E a preparação também tem que ser espiritual. Então se prepare para vir à casa do Senhor e ouvir o Senhor falar com você. Em terceiro lugar, muitos crentes não têm vivido a palavra porque eles não aplicam a palavra às suas vidas. Eles transferem para outras pessoas. Infelizmente, existem muitos crentes, muitas pessoas que ao ouvirem as Escrituras, lembram-se das necessidades dos outros e não das suas. No seminário havia um apelido para esses crentes, é o crente pá. Está toda hora jogando a palavra para um, para o outro, para trás, para frente, e ele nunca tem nada. E por esta razão ele também não vive nada. Está sempre seco, morrendo. Quando você ouvir a pregação, por mais que lhe pareça ser algo piedoso, lembrar de alguém, mas nesse instante Deus não está falando com alguém, Ele está falando com você. Há uma honra nisso, é um tratamento de respeito. Estamos todos nós aqui, mas Deus não está falando com todos como de um modo em geral, Ele fala com cada um especificamente, é um tratamento de honra. Se alguém chegar no seu ombro e bater, ele não dá a mínima enquanto ele não terminar o que ele tem para nos ensinar. Então, o que você ouve não é para os outros, é para você.
O que você ouve é tão somente para você. Porque se Deus quisesse falar com os outros como Ele quer, Ele mesmo vai lá e fala. Não manda agentes. Certa feita, eu tratando sobre isso, uma irmã perguntou para mim, pastor, mas quando o senhor prega sobre adultério, eu não vivo em adultério, como é que essa palavra se aplica na minha vida? É simples. Deus está te preparando para não cair numa grande tragédia. Você precisa cair nessa tragédia para poder aprender sobre esse assunto? Não. Deus já está te prevenindo, já está te ensinando, mostrando as consequências, porque diariamente somos tentados, e ao sabermos dessas consequências e de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, nós temos condições de rejeitar. Então é simples. A palavra sempre é dita pessoalmente a cada um de nós. Por esta razão, então, não queira transferi-la para outros. Não queira transferi-la para outros. Mas agarre-a para você mesmo. Tome-a para você mesmo. De modo que ela esteja entranhada com você. Em quarto lugar, muitos crentes não têm vivido a palavra porque eles, de fato, rejeitam a palavra. E aqui é diferente do primeiro ponto. No primeiro você diz que não quer, e é uma rejeição. Mas nesse segundo ponto, nesse quarto ponto, essa rejeição é uma rejeição espiritual. Muita gente não tem vivido a palavra porque, de fato, a rejeita espiritualmente. Ou seja, ele não medita naquilo. Ele não julga se aquilo é bom ou é benéfico. Não. Ele simplesmente não quer. Não aplica a sua vida. É uma relutância por viver a sua vida com as suas próprias forças, da sua própria maneira. E então, espiritualmente, ele rejeita a palavra. Até guarda na mente. Até lembra dos versículos, cita de cor e salteado. Mas na hora de viver, há uma rejeição. Ele não conhece o valor da palavra. Ele não traz o seu coração para experimentar as benécias da palavra. Não. Ele prefere sofrer arrogantemente do que submeter a sua vida a alguém mais sábio e mais poderoso do que ele, o próprio Deus, e viver dias melhores. Então, quando você ouvir a palavra, medite nela. Pese ela na sua vida, o valor dela, de quem ela vem, a maneira que ela se aplica, os frutos que ela produzirá. Na parábola do semeador, o Senhor Jesus contando sobre algumas sementes, e em uma delas ele diz que Satanás vem e tira a palavra. Mas, rapaz, será possível que Satanás tem poder para tirar a palavra até mesmo do coração de um crente? Não. O diabo nunca vai tirar a palavra do coração de um crente. Muitos crentes fazem esse trabalho por si só. Não precisa dele. Não precisam dele. E por isso não experimentam as delícias, as bênçãos que Deus tem reservado para aqueles que conhecem e que vivem com Ele constantemente. Em quinto lugar, muitos crentes não vivem a palavra porque não confiam nela. Não confiam. Rapaz, não, eu acho que essa palavra não é de Deus. Foi alguém que escreveu. Então, esse ensinamento aí é o pastor que está inventando. E não confia. É simples. Não confiam nela. E por não confiar, não praticam. Não submetem-se a ela. E não vivem. Acham que vão para o céu, sem crer na palavra, sem confiar na palavra, mas vão para o céu. Qual é a razão? Porque são bons, mesmo a palavra dizendo o contrário. Mas como não confia, não dá crédito. E por esta razão, muitos da igreja têm vidas desviadas, mesmo estando dentro dela.
quando nós vamos verificar a fonte, o nascedouro de todos os desvios, a razão é esta. Não confiam na palavra. Mas, pastor, Deus é sábio o suficiente para determinar o meu futuro? Mas, como nós preferimos andar pelo que vemos e não pela fé, então nós confiamos naquilo que estamos vendo, que é temporário, do que de fato ver com os olhos de Deus, que é sábio e poderoso para nos guiar. E não confiamos na palavra. A palavra nos ensina como criar filhos, como viver em matrimônio, como nos relacionar uns com os outros, no trabalho, em todas as esferas da vida. Mas como nós não confiamos, nós preferimos o ensino alheio. E o resultado é conflitos e dores que vêm ao coração. Enfim, em último lugar, eu listei 14 coisas, mas só vou tratar de 6. Um outro motivo pelo qual nós não vivemos a palavra é porque a palavra confronta a minha maneira de viver. E nós sabemos que é mais confortável eu viver do meu jeito do que do jeito de Deus. A palavra confronta a nossa maneira de viver. A palavra é como o espelho do homem que Tiago nos fala. Ela revela as debilidades da nossa alma, ela revela os pecados que nós temos, ela revela a necessidade de mudança. Mas mudar dá trabalho. Mudar implica em ação. Mudar implica em renúncia. Mudar vai me fazer tirar do meu conforto. E quando a palavra então me confronta e mexe comigo e faz todo aquele rebuliço na minha alma para poder colocar as coisas do jeito que deve ser, mas eu gosto do jeito que era, então naturalmente eu digo não a ela. E vou tapando os ouvidos para que ela não entre mais na alma. E deixe do jeito que está. E mesmo que eu goste de ouvi-la, mas eu tapo os ouvidos para que ela não penetre na alma. Então as mudanças não vão acontecer. E aí nós vivemos nesse déjà vu. Pecados e mais pecados, falhas e mais falhas. E sempre estamos dizendo, dá-nos fé, Senhor, dá-nos fé. E a resposta de Jesus é, olha, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para um monte e sai de um lugar para o outro. Ou seja, Jesus repreendeu os discípulos com esse negócio de dá-me fé para fazer o meu dever. Não, você não precisa de fé para fazer o que você deve, não. Você precisa criar coragem, vergonha e fazer o que deve fazer. Foi isso que ele disse. Então a palavra nos confronta, mas nós não queremos o confronto dela. Então é melhor ignorá-la. E nós vamos então, como diz lá fora, né? Nós vamos fingindo que somos crentes, mas Deus não finge que é nosso Pai. E então as disciplinas chegam e os verdadeiros se arrependem e voltam-se para Ele, para viver com Ele. Mas Deus diariamente nos convoca a não sermos disciplinados, mas a sermos achados em obediência, em vivência da palavra. Que Deus nos abençoe, nos ajude a não esquecer dessa palavra, da Bíblia e das pregações. E que Ele nos ajude a colocá-la em prática. Quer viver bem? Depois assista o filme do Déjà Vu, você vai ver como é angustiante aquele negócio. Aí você vai ver que a sua vida às vezes é angustiante igual aquilo. Quer viver bem? Viva a palavra. O verso 25 termina dizendo, você será bem-aventurado no que você realizar.
Então, na sua paternidade, no seu matrimônio, no seu trabalho, no seu convívio com os irmãos, com os familiares, com quem estiver ao seu redor. Vai ser bem-aventurado. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Dá-nos a tua graça, Senhor, nesse instante. Graça essa que, ligada à palavra, não deixa-nos esquecer que o Senhor constantemente tem vindo e tem falado conosco. Dá-nos então esta graça de não esquecer da palavra e quando ela nos confrontar, que nós sejamos gratos porque o Senhor está removendo laços do diabo, laços do pecado que ainda habitam em nós, que querem nos cercar, nos prender, e é somente a palavra que pode nos libertar desses laços. Dá-nos esta graça, ó Deus, de colocar em prática a tua vontade, vontade perfeita, eterna, vontade esta que revela o teu caráter, a tua santidade, a fim de que nós nos pareçamos cada vez mais contigo mesmo, que é o nosso Pai eterno e celestial. Dá-nos esta graça, Senhor, de ouvir hoje a tua voz e de imediatamente trazer o nosso coração para junto de ti, em agradecimento, em louvor do seu nome, porque mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante da nossa rebeldia e não querer viver o que o Senhor nos manda viver, o Senhor, dominicalmente, não desiste de nós, mas convoca-nos para perto de ti mesmo. Louvado seja o teu nome por isso, Pai. Exaltado seja o Senhor. Dá-nos então esta graça, ó Deus, de experimentarmos essa bem-aventurança que a palavra nos promete, com um viver cada vez mais profundo do teu querer e da tua vontade. Que o Senhor então seja conosco, perdoando os nossos pecados e nos ajudando a não esquecer, mas a praticar aquilo que nós temos aprendido da parte do Senhor. Em Jesus Cristo, teu Filho, nosso Redentor, é que nós te pedimos. Amém.